esse nome que você é chamado aqui, você terá um novo nome, porque para a honra e glória do Senhor, e teu privilégio vai ser uma nova história. Você vai estar continuamente diante do Senhor, diante do Cordeiro, daquele que veio para proclamar e realizar a salvação na minha e na tua vida. Olha que interessante. Então, nós temos que ter em mente que nada na Bíblia é sem acaso. Nenhuma vírgula é sem acaso. Quem quer o exemplo, diga amém. Amém. Na Bíblia. Sim ou não? Sim. Aqui está meio apagado. Sim ou não? Sim. Uma vírgula muda toda a história. Uma vírgula do Senhor na tua vida muda a tua história. Glória a Deus. Jesus crucificado. Eu acho linda essa história, pastor. Linda. Jesus crucificado no Gólgota, no lugar da caveira, lugar de sequidão, lugar dos mortos, lugar do fim para o ser humano. E quando Jesus começa a sua crucificação desde as 9 horas da manhã, meio-dia ele é crucificado, 3 horas ele vai entregar o seu espírito a 2 ladrões, um chamado Gestas e o outro chamado Dimas, que está à sua direita. Ele reconhece Jesus como Salvador e ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Gente, isso aqui foi tanta controvérsia por estudos de historiadores, de ateus, de filósofos, de imbecis também, que quer contradizer a Bíblia, porque a Bíblia não se contradiz. Aquele ladrão morreu, aquele ladrão não teve uma vida para mudar, não teve arrependimento. E como é que ele vai estar no paraíso? Hoje mesmo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Amém. Glória a Deus. Quando aquele homem, a Bíblia vai dizer, ao ser humano é ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Aqueles que dormem em Cristo, porém, vão para o seio de Abraão. Não, já expliquei que é o seio de Abraão aqui. Quem se lembra disso também? Então, aqueles vão para a condenação eterna. Mas quando esse homem, o Dimas, acordar, ele morreu, ele está sendo guardado no seio de Abraão, ou seja, num lugar especial. E quando ele acordar, para ele, vai ser como se tivesse acabado de ressuscitar. Não teve história. Então, quando ele acordar, ele vai acordar no paraíso. Simples. Então, é isso que a Bíblia quer dizer. Agora, Josué, o filho de Nun, da tribo de Efraim, tem o chamado de Moisés. E agora, quando o povo de Israel sai do Egito, e eles vão no seu primeiro acampamento, e vão pelejar contra o povo de Amaleque, Josué, ele vai liderar o povo nessa batalha. Ele vai ter a sua formação, digamos assim, diante do Senhor, durante toda a sua trajetória de deserto. De o que, igreja? De o que, igreja? De deserto. Se era difícil para o povo, imagine para o tal de Josué. Mas Josué, ele tinha uma característica: ele confiava no Senhor. Por isso que quando Moisés ele vai chamar o seu braço direito, pastor, mas o braço direito de Moisés não era o irmão, não era o sacerdote, não, Josué. Agora Josué, ele vai começar a caminhar com Moisés, ele vai ter um grande exemplo, e não adianta, crente, aprenda de uma vez por todas. O teu círculo de amizade conta muito para dizer quem você é. Quem é o melhor amigo do teu filho? Quem é o seu melhor amigo? Para quem você abre o coração. O teu círculo de amizade conta muito. Olha quem é o melhor amigo de Josué, Moisés. Olha quem é o melhor amigo de Moisés, Josué. Eu vou rasgar o verbo aqui. Posso, pastor? Estou autorizado. Fofoqueiro anda com fofoqueiro. Maldizente anda com maldizente. Trambiqueiro anda com trambiqueiro. É simples. Senta na mesa do sujeito que sabe a Bíblia. Qual vai ser o assunto? Qual vai ser o assunto? Senta na mesa de uma pessoa que sabe a vida de todos vocês. A pastora veio de sapato de conga preta para a igreja vermelha. Sabe de tudo, menos do Senhor. Então, a tua amizade conta muito.
Quem quer saber, diga amém. Senhor, coloca um anjo na entrada do meu portão, afaste e não permita entrar o espírito de inveja, o olho de inveja, o maledicente, o que trama o mal pelas costas, o invejoso, não entre nessa casa para a tua honra, em nome de Jesus, amém. Ó, agora Josué, quando eles estão depois de 40 anos, peregrinando no deserto, ele está vendo as maravilhas do Senhor, está vivendo as maravilhas do Senhor, as manifestações do Senhor, maná é derramado, carne é trazida, a água brota da rocha, olha que bênção, uma nuvem vem durante o dia para proteger o povo de Israel daquele sol de 45 a 50 graus, de noite uma coluna de fogo, uma lareira natural, divina do Senhor para aquecer o povo durante a noite. Josué está vendo tudo isso. Ei, crente, se lembre das maravilhas que o Senhor fez contigo. O ser humano, não vou nem falar crente, vou falar o ser humano é ingrato por natureza. A Bíblia vai dizer, se lembra do teu Criador. Se lembra. É mandamento do Senhor. Quando ensinar o filho, ensinar a descendência a Torá, o Pentateuco, e contar a história dos feitos deles, era mandamento do Senhor. Para não esquecer do que o Senhor havia feito. Porque o ser humano, ele é cheio de defeito. Tem uma palavra que o ser humano não carrega dentro de si e que se chama gratidão. Ser grato por tudo que o Senhor já tem feito. Quando nós estamos numa prova, nós esquecemos daquela grandiosidade que o Senhor fez e passamos a cobrar o Senhor sem agradecer daquilo e sabendo que Ele pode realizar outro feito melhor ainda. Agora Moisés, ele está diante do povo, ele chama 12 espias, a cidade de Jericó está lá, do outro lado. A cidade de Jericó, a cidade das fragrâncias, foi a cidade aliás, mais antiga do mundo. Era uma cidade na época impressionante. Um muro de mais ou menos 9 metros a 10 metros de altura, por 3 de largura, 3,5, até alguns lugares até 4 de largura. Era uma muralha, era uma cidade assim, que não tinha como ultrapassá-la. Não tinha como vencer, era um ponto estratégico. Mas Moisés, ele chama os 12 espias, um de cada tribo, manda espiar a terra. Todos nós conhecemos a passagem, sim ou não? Os 12 espias vão lá, ficam mais ou menos entre 8 a 10 meses na cidade de Jericó, camuflados, os espias. Fica mais ou menos entre 8 a 10 meses, estão lá, espiando tudo, olhando tudo, pesquisando. Fizeram um bloquinho de anotação, top, glória a Deus. Espiando a terra. O que pode fazer? O que tem lá? E quando esses 12 espias retornam, tem 10 homens. Jesus de Nazaré. Quem se lembra da amizade da glória a Deus? Aquele negócio, aquele jeca-tatu que tudo é ruim, nada presta. Tudo tem defeito, tudo põe defeito. Nada está bom. Vamos trazer para a igreja. Faz isso, pastor, eu fazia assim. Não gostei. Não gostei. Então faz melhor. Um povo difícil, um povo que põe defeito em tudo. Eu não vou citar o nome dessa personalidade aqui de Curitiba. A família se sentava na mesa para jantar. Todo jantar a família se reunia. E toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sexta-feira, a esposa trabalhava fora, o marido trabalha fora, 3 filhos na faculdade. O carro da esposa era uma BMW. O carro do marido, um carro importado, uma família muito bem financeiramente. O salário da esposa, o Senhor tirou o salário desse para minha esposa um dia. 60 mil reais. Ô, bênção. Eu não ia nem trabalhar mais. Glória a Deus. 60 mil
Parecia que ele terminou de tudo. A carne do dia a dia deles era picanha e alcatra. Quando se sentava na mesa, esse homem reclamava da carne que comia. Ele que falava: o Senhor perdoa as minhas palavras, porcaria dessa carne, não sabe fazer outra coisa, vou pedir um lanche, maledicente, que venha para minha mesa, picanha e alcatra todo dia. Então, glória a Deus pelo que eu como, glória a Deus, imagine, oh, Jesus, cada pedaço de bife, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas eu reclamava, e quando chegou todos os espíritos, não, realmente a terra é boa. A terra, ela mana leite, ela mana mel. A terra dá frutos excelentes. Mas lá existem gigantes que nós somos como os gafanhotos. Você sabe a altura do menor gigante que tinha em Canaã? Se olhar pela ótica deles, tem razão. Nós também criticamos, mas se colocar no lugar deles, nós temos razão. O menor gigante tinha 3,10 metros de altura. Essa corda é 2,20, 2,50, eu não entendo muito bem de altura. 2,10. Entre 2,10 e 2,20. Vou ficar como se fosse a história no meio. Mas entre 2,20 e 2,10 de altura já é alto. Imagina uma pessoa de 3,10 metros de altura e outro era o mais baixo, que era mais ou menos a altura do gigante Golias. E era o mais baixo, imagina. Tanto que teve aquele rei, os dois Og e Magog, que tinham 4,10 metros de altura. Imagina o tamanho de um homem desse. Imagina o peso de uma espada de um homem desse. O historiador foi mais ou menos pesquisar, e ele pesquisou e ele conseguiu chegar. O peso de uma espada de um homem desse era de 20 a 30 quilos. Não precisava nem saber esgrima, era só passar e... Simples. Nós somos como os gafanhotos. Você sabe qual é a altura máxima do israelita da época, da antiguidade? 1,80. E era considerado alto. Tem gigante lá. Não podemos conquistar essa terra. E além disso, tem muralha na cidade. Para a gente chegar em Canaã e atravessar e conquistar Canaã, tem um empecilho, tem uma barreira, tem uma muralha enorme que nunca foi derrubada. Aí veio o tal de Josué. Quem é amigo de Josué? Caleb, que era uma bênção, e Moisés. Meus irmãos, de fato tem gigante, de fato tem muralha, tem um monte disso, aquilo, mas se lembrem das maravilhas do Senhor, e que se Ele prometeu, a terra é nossa. Ei, crente, você está reclamando por quê? Tome posse, declare a vitória. Não permita que o inimigo roube aquilo que Deus já te deu. O Senhor já havia prometido. Canaã já havia sido comprada lá atrás por Abraão. O povo de Deus perdeu, ou por omissão. Não permita, não deixe. Muitas vezes parece que aquilo que a gente precisa tem dificuldade de conquistar. Sim ou não? Sim ou não, crente? Sim. Tem vitória, coisas, ou mesmo resposta que a gente pede e acontece. Mas tem vitória que você está, e você está caminhando, e ela nunca chega. Não se esqueça que até aqui o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. Tem mais um passo e Ele continua ajudando. Tem outro e Ele continua ajudando. Tem mais um e Ele continua ajudando. Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Na cabeça do Senhor, sabe o que isso quer dizer? Todo dia o Senhor renova a promessa dele. Não é sem propósito que a tenda da congregação e o templo foi construído com a porta do lado leste, quando o sol nascia, porque todo dia a bênção do Senhor nasce e renova novamente na vida de cada um. Nada na vida é sem propósito. Na vida, não. Aí, não, a terra é nossa, e o povo é rejeitado. Aí o Senhor, por causa disso aí,
ninguém vai ocupar a terra prometida. Fora Josué e Caleb, todo israelita, de 20 anos para baixo, entra, de 20 anos para cima, tchau. 40 anos depois, está o mesmo Josué, diante da mesma Jericó. Moisés havia mais ou menos falecido 1 ano atrás. O período de luto de uma grande personalidade no povo semita é mais ou menos 10 a 1 ano. O período do luto é isso. Por exemplo, morre um ente querido, morre alguém que a pessoa preza, ele se estabelece em um período de pranto ou de luto. 1 ano, 2 anos, 1 ano, 3 meses, 4 meses. E a partir disso a vida continua, eles dizem. 1 ano depois que o corpo de Moisés, teve aquela luta lá, pelo corpo dele, ferido. Agora Josué está diante da cidade de Jericó. E o povo atrás dele, o Senhor fala: Josué, agora para entrar em Canaã, Josué, você precisa ultrapassar Jericó. Mas o mundo caiu, sim ou não? Sim. Mês de Abib ou de Nisan é o período das cheias, ou seja, quando o Rio Jordão ele está mais, o seu volume de água está mais alto, muito acima do normal, mais ou menos a profundidade de 5 metros, 5 metros e meio, está a 6, um horror. E o Senhor fala assim: Josué, você vai atravessar o Rio Jordão com todo esse povo, 2 milhões de pessoas. Mas para você descer o tal do Rio Jordão, e o Rio Jordão significa, ou transliterado no ocidental, quer dizer, aquele que desce, porque ele nasce lá no Monte Hermon, e quando o Monte Hermon ele desce, ele vem, transfixa na Palestina e vai a toda a terra de Israel, e vai até as águas do Mar Morto, 320 quilômetros mais ou menos, 7 cachoeiras, para quem gosta desses detalhes, e desce, e está transbordando. E como é que eu vou fazer? Olha, você vai pegar 4 sacerdotes para conduzir a arca. E esse sacerdote que conduzia a arca não era qualquer sacerdote, tinha que ser um sacerdote consagrado especificamente para carregar a arca do concerto. Esses 4 sacerdotes, olha só, às vezes nós pensamos assim: o pastor Aparecido só cuida da igreja, pastor, deixa eu falar da pastora Marley, pastora, eu sou de novo, tá? A pastora Marley só cuida da igreja, 4 sacerdotes consagrados, Josué, vai descer, eles vão colocar a arca no ombro, e quando eles tocar a planta dos pés no Rio Jordão, as águas que descem se elevarão no monturo, e eles descerão até o meio do Rio Jordão. Escuta isso, que está ouvindo bem, amém? Amém. E os sacerdotes descerão até o meio do rio, e por lá ficarão marchando. Sabe o que é isso? 4 sacerdotes consagrados tiveram que fazer a consagração, e para fazer essa consagração durou 7 dias. 7 dias os sacerdotes consagrados, um aqui, outro ali, desceram com a arca até o meio do Rio Jordão, e estão descendo aqui, e quando eles desceram, estão exatamente no meio do rio, eles têm que ficar assim, marchando, e o povo começou a descer, a atravessar o Rio Jordão, e o sacerdote lá. Sabe quantas horas durou isso, gente? Quem quer saber, diga amém. Amém. 12 horas. Sabe o que é isso? Os 4 sacerdotes lá, 12 horas. Enquanto o cara está babando na cama, dormindo, pastor e a pastora estão orando por mim. Glória a Deus, continua orando, pastor, eu te agradeço. Amém. Enquanto nós estamos numa bola, eles estão orando e carregando no ombro o nosso peso também. Dá glória a Deus, gente. Os sacerdotes consagrados, e lá vem aquele povo. Gente, levar 12 horas para atravessar um rio de 7 metros de largura. Tem crente que é uma benção, né? Oi, benção. Vai marcar ali. Tô indo, mas não presta não. Tô admirando a água. E depois que o povo passou, depois de 12 horas, o Senhor mandou pegar 12 pedras, erigir um altar.
Erigiram o altar na outra banda do Rio Jordão. E quando os 4 sacerdotes saírem, as águas desceram novamente pelo rio. Eles erigiram um altar, levantaram um altar numa cidade chamada Gilgal. Gilgal quer dizer concerto. Fizeram um concerto diante do Senhor, porque essa geração de israelitas de 20 anos para baixo não realizaram a circuncisão. Eles eram incircuncisos. E o Senhor falou assim: ó, para conquistar a terra prometida, tem que fazer a circuncisão de todo homem e de todo animal que está no meio de Israel. O que quer dizer isso? Um pacto de sangue. O que quer dizer? O que quer dizer um pacto de sangue na antiguidade? Aliança. O sangue em toda a Bíblia significa aliança. Aliança do Senhor contigo e comigo. Ai, pastor, mas eu não fiz isso com o Senhor. Cristo morreu na cruz. Ele derramou sangue, ele é aliança. Realizaram a circuncisão dos homens. Realizaram a primeira Páscoa. Primeiro o que, crente? Páscoa. Mês de Abíb ou de Nisan. No dia 10 eles realizaram a travessia. No dia 14 eles realizam a primeira Páscoa. Comeram do cordeiro assado, do pão sem fermento. Realizaram aquele mandamento da primeira Páscoa. No outro dia começaram a plantar das sementes que haviam trago da terra do Egito, especificamente mais trigo, e plantaram. Olha que benção. E plantaram tudo aquilo. E quando eles passou quanto tempo, gente? Um ano. E realizaram a segunda Páscoa. E comeram do fruto da terra. Está tudo aqui em Josué, depois você lê tudo lá. E comeram dos frutos da terra. A Bíblia vai dizer que o maná cessou. O maná não foi apenas no deserto, foi em Canaã também. Enquanto o povo do Senhor não plantou, não colheu, não preparou aquele alimento, o maná estava caindo, estava descendo. E quando eles colhem e preparam aquele alimento, o maná parou de cessar. Aí o Senhor vai falar para Josué: agora preparai o povo, porque eu vou derrubar as muralhas. Tem bênção, gente, que parece, tem resposta que parece que é tão difícil, mas o Senhor tem que me preparar, tem que te preparar para você tomar posse dela. E tem resposta e tem vitórias também, que o Senhor, Ele só derruba a muralha para que você tome posse da vitória. Quem quer um exemplo, diga amém. Amém. Havia uma precatória para ser recebida pelo servo do Senhor, um dinheiro. E o escritório ligou para esse rapaz e falou assim: olha, saiu a sua precatória, saiu a ordem de pagamento, nós vamos te retornar daqui uns 2, 3 meses, para você ir lá e assinar e receber efetivamente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Falou até língua estranha no telefone, quem gosta, né? Quem não gosta de receber uma notícia dessa? 30 mil assim, na bênção? Ninguém gosta. O sangue de Jesus tem poder. Se você recebe Jesus, tira dele e dá para mim. Só que passou 3 dias. O telefone está no trabalho, o telefone toca e o advogado fala: olha, o negócio é o seguinte, a secretária se enganou. E não é para você assinar os papéis daqui 30 dias. Isso era umas 10h30, 11 horas. É para você assinar até o meio-dia. A estagiária se enganou. O que esse crente faz? Eu vou orar. Não, o muro não caiu, não foi liberado a hora de pagamento, já não está com dinheiro de receber a precatória. E ele chamou a chefe e falou: olha, eu estou saindo, eu preciso assinar um documento. Fui. O muro caiu, mas ele tomou a parte da vitória. Sim ou não? Sim. Foi o que aconteceu em Jericó. O Senhor, Ele é um grande estrategista.
Porque eu especifiquei a Páscoa, eu falei de Páscoa, e que celebrou a Páscoa, que demorou um ano. Porque quando o povo de Israel atravessa o Rio Jordão está transbordando. E quando o muro caiu, que foi no mês de Abib, mês também, o rio está transbordando. E qual foi a ordem do Senhor? Passai ao fio da espada todo morador de Jericó. Se não é o mês das cheias, esse povo todo podia fugir atravessando o rio. E agora como é que atravessa? Com o rio cheio. Não tem como. Mas quem serve ao Senhor tem livramento. O Senhor provê. Ele dá estratégia, Ele provê o livramento, Ele provê o caminho. Ele manda um anjo adiante de vocês, sempre eterno. Esse que eu envio adiante de vós um anjo, vai. Muitas vezes um anjo, crente, não é aquela coisa bonitona de olhos azuis, cabelo encaracolado, peito musculoso, corpo definido, duas asas, um saiotão branco, não. Um anjo pode ser teu amigo, teu irmão na fé. O milionário te abençoa. Diga amém, crente. Amém. Eu estou esperando a ligação do milionário. Eu vou te dar 100 mil de presente. Não custa sonhar. Pode ser um ser humano. Quem foi o anjo que veio adiante do Senhor para preparar o caminho de Jesus? Oh, glória a Deus. Quem foi? João, o imerson. Olha aí, um ser humano que ficou morando lá no deserto, ou na região desértica de Qumran, mais ou menos 25 anos. Ó. Mais ou menos 25 anos. Aquela pessoa, cabeludo, barbudo, um cinto de couro, uma capa nos ombros, nazireu de nascimento, homem poderoso em palavra, que olhava aquilo e falava: meu Jesus, isso! Mas foi o anjo que o Senhor enviou para preparar o caminho de Jesus. Olha o privilégio, o imersor. Quem sabe, crente, você possa ter o privilégio de ser anjo na vida de alguém. Amém. Abençoar alguém. Não retenha a bênção que o Senhor te mandar determinar para alguém. E não só financeiro, pode ser uma palavra, pode ser uma oração, pode ser um elogio, como diz o pastor Lucas, elogio. Então foi para fora, está lá. Não, elogio. Isso aqui, ó. Quando o muro caiu, agora pensa comigo, raciocina o tamanho desse muro e a força desse muro. Um bloco do muro da cidade de Jericó pesava mais ou menos 250 a 300 quilos. Mas para o Senhor não tem barreira, não tem dificuldade. Não tem dificuldade. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, crente, para te dizer que essa luta, essa prova que você estava passando foi para te preparar para tomar posse daquilo que efetivamente é teu de direito. Crente não nasceu para morrer no deserto. Crente não nasceu para o inimigo ficar confrontando o teu Deus é maior. Quem disse que crente morre de depressão, que crente é a vida inteira pisado, é mentira do inimigo, é mentira do Satanás. Você é filho do rei. E esse rei fez você com um propósito. E o teu propósito é ser embaixador dele aqui na terra. O que é o embaixador? É proclamar a terra de onde ele veio. Por que o testemunho do crente, o inimigo bate tanto em cima? Porque você é testemunho da terra para onde você vai. Ah, se for crente assim, não quero ser. Não, a pessoa tem que olhar e ver assim, ó, esse é crente, eu quero ser crente, mas se for para mim ser crente, eu quero ser crente igual esse cara aí. Tem o brilho, a marca do sangue de Cristo, aonde passa o diabo tem que e vai recuar. Se tem muralha na frente, ela vai cair, nem que precise o preparo da parte de Deus, para que você tome posse efetivamente daquilo que você tem direito. Quem entendeu da glória a Deus? Fala: Senhor, eu tomo posse, eu estou preparado para aquilo que o Senhor já me deu. E o inimigo faz isso, faz aquilo, outra estratégia, não sei o que, isso e aquilo. Pode fazer o que quiser.
Eu faço parte do time de Josué e de Caleb. Quem faz aí também da glória a Deus? Se o Senhor prometeu, meus irmãos, palavras de Josué, meus irmãos, se o Senhor prometeu, Ele cumprirá. Palmas para o Senhor Jesus.